Graças a Deus, né? A gente é uma igreja alegre, né? Igreja que celebra a vida, louvado seja Deus por isso. Está preparado o teu coração para ouvir a palavra? Abre lá em Josué, no capítulo 1, deixa aberto lá em Josué, no capítulo 1, nós já vamos ler. Eu confesso para você que há uns 2 meses atrás, quando nós acabamos de assinar o contrato para ir para a nova casa, eu estava no banheiro e fiz assim: Senhor, e agora? Né? O que eu faço? Qual que é a direção, né? Para onde a gente vai? E você sabe que Deus fala com a gente quando a gente está relaxado, com o coração tranquilo, né? Quando a gente está assim, desligado de tudo que está acontecendo à nossa volta. E aí eu entrei no banheiro e a água quente caindo nas costas, sabe quando você está num dia bem atarefado? E ali, debaixo do chuveiro, eu consegui ouvir Deus falando. E naquele dia Deus deu a direção sobre o projeto Neemias. Naquele dia Deus falando sobre a série de Neemias. E naquele dia também Deus falou sobre o propósito que nós vamos começar nesse mês, que é uma série sobre preparo, para falar sobre a vida de Josué. Porque antes de entrar na terra prometida, houve um processo. Antes de viver aquilo que Deus prometeu, é necessário nós passarmos por um processo. E não o processo que nós queremos, mas nós estarmos alinhados àquilo que Deus quer para nós. Quem tem uma palavra ou uma promessa de Deus sobre a tua vida, levante sua mão. Antes de você viver a promessa, por isso que o tema dessa noite é antes de chegar a sua vez. Antes de chegar a sua vez, qual que deve ser o seu comportamento? Antes de chegar a sua vez, qual deve ser a sua postura? Antes de chegar a sua vez, o que eu faço? Porque nós esperamos muito o dia, chegou a vez, chegou a bênção, a promessa se concretizou, a realidade aconteceu, aquilo que eu buscava se materializou. Mas antes de acontecer, qual deve ser a nossa postura? E você sabe que quando Deus colocou no meu coração sobre pregar sobre Josué e o processo até a entrada de Canaã, muito interessante que quando eu comecei a ler o livro de Josué, na sexta-feira à noite, que eu estava lá acompanhado do Dudu e o Wellington a 3 quilômetros de distância, ainda conseguiu ouvir dormindo. Cadê ele? Está lá fora, né? E o outro do meu lado gemendo, que estava com febre. Falei, isso é de Deus, mesmo, é para não dormir à noite. Falei assim, então eu vou ler a Bíblia, né? E ali eu comecei a ler a palavra, me preparando. E o Senhor me levou a entender algo. Quem era Josué antes de ser escrito o livro de Josué? Porque antes de acontecer aquilo que você tanto busca, vai ser necessário você entender o processo. O processo é muito mais importante do que propriamente a realização daquilo que você busca. Porque só vai acontecer o que você busca se você passar pelo processo. Se você não entender o processo, você jamais vai chegar na promessa. Não existe realização da promessa sem o processo. Tudo na nossa vida é assim. Tudo na nossa vida é assim. E olha só que interessante. No capítulo 1 de Josué, no versículo 1, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao servo de Moisés, chamado Josué, filho de Num:
Então, depois que Moisés morreu, Deus vira para Josué e começa a falar com ele. Josué chegou ali do nada, não tinha opções. Então Deus falou assim: espera aí, não tem quem eu escolher, vou escolher Josué. Não. Eu procurei 3 passagens para a gente tentar entender o coração de Josué, para tentar entender quem era Josué antes dele ser o Josué. Antes dele ser o líder da nação Josué, quem era Josué? Porque você sabe que tem pessoas que elas esperam um título para tentar fazer algo. Tem pessoas que esperam uma posição para tentar se revelar. Só que na verdade, a posição, ela só vem para aquele que já exerce a função, antes de ter a posição. Ninguém se torna algo depois de receber uma nomeação. Primeiro nós somos, e depois nós somos nomeados. A primeira coisa que me chama a atenção em Josué, sabe o que é? Lá em Êxodo, no capítulo, eu vou ler 3 textos, se você for rápido e quiser abrir, você pode, se não, anota e leia na sua casa depois. Êxodo capítulo 17, versículo 9. Se você quiser ser rápido, você pode abrir. Êxodo 17, 9 diz assim: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Redefim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. E Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Então olha para cá. Um dos primeiros relatos sobre Josué na Bíblia conta que os amalequitas, os inimigos na época do povo de Israel, foi e começou a atacar para invadir, para destruir eles. E Moisés vira para Josué e fala assim: Josué, escolha homens e vá para o vale e lute por nós, porque eu vou subir o monte com Arão e com Hur, e vou estar com o bastão de Deus, intercedendo e orando. É muito interessante isso, porque é como, aos olhos humanos, que a pior parte ficasse para Josué. Vai, junta os homens, porque, primeira coisa, quem lidera ou já liderou algo, sabe que lidar com pessoas é um processo muito difícil. Você acredita que eu já vi líder, depois de muita decepção, gostar mais de bicho? Tem uma pessoa lá em Jaboticabal, que hoje o amor que ela dava para almas, ela dá para bicho. Porque lidar com pessoas é muito desgastante. Então Josué recebe a missão: convoca homens para lutar. Separa alguns homens para ir para a batalha, enquanto eu vou para o monte. Gente, vamos ser sinceros. Muitos de nós poderiam virar e falar assim: Moisés é bracinho curto, hein? Moisés é migué. Olha só, ele vai para orar e nós vamos se lascar lutando. Ele vai para cima do monte, ficar lá escondidinho, protegidinho, com o bastão na mão. Do lado, um com ele, Hur, do outro, Arão. E nós aqui embaixo. Você sabe o que me chama a atenção em Josué? É a postura dele. Porque, na verdade, o que fez dele uma pessoa diferente
foi entender o papel que ele tinha no reino e o propósito que ele tinha. Independente do que foi lhe dado a missão, foi entregue algo na mão dele. E aquilo que foi entregue na mão dele, ele não murmurou, ele não fez motim, ele não falou de lado, ele não reclamou, mas simplesmente ele entendeu: foi me dado uma missão. Não importa o que eu esteja fazendo, o importante é estar fazendo algo. Porque tem pessoas que elas têm a mania de olhar para o lado e falar assim: mas aquele está mais tranquilo, eu estou trabalhando mais que esse, eu faço mais que o outro, olha, é injusto isso, é injusto aquilo, mas não é bom isso. Entenda uma coisa: o que fez Josué ser diferente é entender o seu papel e batalhar e lutar. Foi o que foi confiado. Então ele falou: eu vou batalhar, eu vou para cima, porque foi uma ordem me dada. Então eu vejo nele lealdade. Tem uma frase que uma vez eu ouvi, que diz assim: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Aquele que você respeita, que você ouve, é aquilo que você atrai para a sua vida. Se você não ouve certo tipo de assunto e critica certo tipo de assunto, aquilo você jamais vai viver. Quando você ouve falando alguém assim sobre prosperidade, você critica, quer dizer, você jamais vai ser próspero, porque essa unção não virá sobre você. Se você critica sobre ganhar almas, essa unção não virá sobre você, porque a unção que você não respeita, você não viverá ela. Se você critica sobre honra, você jamais será honrado. Então Josué, ele entendeu uma coisa: ser leal àquele que estava sobre a vida dele. Então a lealdade que teve que ser trabalhada no coração dele foi diferente. Será que eu e você teremos a mesma capacidade ou a mesma coragem? Como nós reagimos ao receber direções? Nós gostamos? Questionamos? Qual é a nossa postura? Nós gostamos muitas vezes de receber: olha, tem que ser assim. Você gosta de ouvir isso? Só que na verdade, tudo isso revela o quanto nós estamos sendo preparados para algo. Quantas vezes na minha vida eu fui repreendido duramente? Muitas e muitas vezes. Quantas vezes o bispo não chegou em mim e me repreendeu duramente? Pode ser, mas e não é por pecado, não é que eu estava pecando, mas sobre posturas. E quantas vezes eu engoli, respirei, abaixei minha cabeça, porque a verdade é uma: aquele que não senta para ouvir, aquele que não sabe obedecer, jamais vai poder liderar. Porque para você estar no topo de algo, você primeiro precisa aprender a ser servo. E Josué precisava aprender a ser servo. Nós queremos ser servido, mas nós não queremos servir. Nós queremos o privilégio de ser servido, mas muitas vezes não queremos servir. Então, quando eu olho isso, eu não quero nem falar em si do milagre que foi operado, mas eu quero focar mais na personalidade e na reação de Josué a cada desafio que foi lhe posto. A primeira coisa é essa: gente, poderia ser o trabalho mais duro ir para a guerra? Poderia, mas ele fez e fez com excelência, porque no final do capítulo diz assim, olha só, versículo 13: e assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então a Bíblia dá crédito a quem? A Josué, porque ele foi leal, ele não questionou, ele foi alguém que teve um coração de servo.
Outra coisa que me chama a atenção em Josué. Tem um episódio em Números, no capítulo 13, onde eles estão perto da terra prometida, e Moisés levanta 12 homens para espiar a terra. E aí vai 12 homens olhar a terra prometida. E lá eles vê muita prosperidade, muita fartura de comida, muita coisa boa. Mas também eles vê gigantes. E quando volta os 12 para dar os relatórios, 10 falam assim: de maneira alguma nós vamos lá e vamos vencer. Os gigantes que tem lá são muito fortes, são muito poderosos, nós não vamos poder com eles, porque eles são muito fortes, muito poderosos. Nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. E Josué e Calebe se levantam no meio e falam assim: eia, subamos e possuamos aquela terra. Nós vamos subir, porque o Deus que está conosco é maior do que todos esses gigantes. Entenda uma coisa: se você quer, sabe, antes de chegar a sua vez, você vai precisar mudar a sua maneira de pensar. Porque tem muita gente que quer viver o milagre, mas é pessimista, é negativo. É sempre aquele da equipe que olha e fala assim: ah, mas é difícil. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas é complicado. Explica para mim como alguém vive o sobrenatural se não consegue enxergar pela ótica de Deus. Eles poderiam ser sim menos numerosos. Eles poderiam ser sim aos olhos humanos mais fracos. Eles poderiam ter tudo isso. Mas aqueles dois, incluindo Josué, olhou pela ótica de quem? De Deus. Você só vai viver o milagre de Deus sobre a tua vida se você aprender a deixar de lado o negativismo, o pessimismo. Porque, meu querido, não entenda uma coisa, não tem como. Não tem como você enxergar pela ótica de Deus e ser sempre do contra em tudo que você faz. Não tem como. Porque o problema daqueles 12, o problema dos 12, ou melhor, dos 10, era o quê? A mentalidade. Nós só podemos viver a totalidade daquilo que Deus tem para nós se a nossa mente for renovada. Tua mente precisa ser renovada, precisa trocar o que está aí dentro. O passado de dor, o passado de sofrimento, as lutas, sabe, aquilo que você viveu na tua infância, a escassez que você viveu na sua vida, a forma de se enxergar, porque 10 se viam como gafanhotos, mas 2 sabiam que poderiam ser até gafanhotos, mas quem lutaria por eles seria o Senhor dos Exércitos. Então eles entendiam uma coisa: a gente pode ser até pequeno, mas nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque Deus está com a gente. Então é a forma de ver, é a forma de enxergar, é a forma de pensar. Antes de eu viver o milagre, eu preciso mudar a forma de pensar. Eu preciso mudar a forma de enxergar. Terceira coisa. Olha só que coisa linda isso. Êxodo 33, do 7 ao 11, se você quiser acompanhar, abre rapidinho. Diz assim: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor, ia até lá.
Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era o servo de Moisés, ficava na tenda. Preste atenção uma coisa. Josué, ele tinha uma característica de ser fiel, de ser leal. E muitas vezes a gente olha esse texto, eu já ouvi vários pregadores falando sobre isso, que Moisés ia orar e Josué ficava na porta, porque ele queria estar perto de Moisés. Eu tenho uma opinião a respeito. Eu creio que o que levava Josué até a porta da tenda, a tenda da presença de Deus, porque existia uma tenda onde Moisés ia buscar a face de Deus, e ouvia Deus falando com ele face a face. Só que as pessoas, elas tinham medo de chegar perto. Tanto é que de longe eles viam a coluna de fogo, e na onde eles estavam, eles ajoelhavam para falar, para se render. Mas eles tinham receio de ir até a tenda. Mas Josué estava lá. E você sabe o que me chama a atenção? Olha só o texto, ele diz assim: depois que Moisés voltava para o acampamento, porém, Josué, filho de Num, um moço que era o servo de Moisés, ele ainda ficava na tenda. Revela uma coisa isso, que Josué não estava na tenda pela lealdade que ele tinha a Moisés. Revelava que ele amava o Senhor como Moisés amava. Antes de você entrar naquilo que Deus te prometeu, o teu coração tem que ser do Senhor, tem que ser rendido a Deus, tem que ser entregue a Ele. Não tem como viver algo de extraordinário sem Deus agindo na tua vida. Às vezes nós queremos o dono da bênção, ou melhor, nós queremos a bênção, mas nós não queremos o dono da bênção. Nós queremos, muitas vezes, ser aquele que é comparado à parábola dos 10 leprosos. Tem 10, Jesus cura os 10, mas 9 vão embora, um volta. Às vezes nós queremos a cura, mas não queremos andar com Ele. Queremos o que Ele pode fazer, mas não queremos Ele. Queridos, entenda uma coisa. O que eu quero te falar nesse momento é muito profundo. Josué, mais do que a lealdade que ele tinha a Moisés, ele tinha um coração também que desejava o Senhor. Coisas extraordinárias acontecem na vida de quem deseja o Senhor. Por isso que Mateus, no capítulo 6, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas sobre a tua vida. Quando o Senhor é primeiro, quando o Senhor está em primeiro, quando o Senhor é a prioridade da sua vida, a tua necessidade, o que você precisa será suprido. A diferença de algumas pessoas para outras são o quê? Que às vezes vem na igreja para buscar algo. É errado? Não. Mas o maior problema é permanecer aqui simplesmente por algo. Porque quando o não de Deus chegar, quando não acontecer no seu tempo, quando as coisas não derem certo do jeito que você imagina, você vai cair. Mas quando você está aqui, não apenas porque Deus pode fazer algo, mas porque você entende que você precisa Ele, você ama Ele, você deseja Ele,
O não, às vezes, vai vir. Aquilo que você buscou não deu certo. Mas você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai entender que amar a Deus, que Deus ser uma prioridade na sua vida, até o que é ruim vai cooperar para o teu bem. Você vai entender isso. Agora, se eu te vender um evangelho, se eu te falar que sempre vai dar certo, 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 vai ser bênção, 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 tudo, 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 eu vou dizer para você uma coisa: você jamais vai entender o significado de fidelidade. Porque uma pessoa só revela se ela é fiel, não apenas quando ela ouve sim, mas quando ela ouve não. Você descobre que uma pessoa é fiel no dia que está tudo bem e no dia que está tudo mal. Como que você descobre que o marido é fiel? Porque no dia que está brigado, ele não vai resolver as mágoas dele no braço de outra. Ele vai permanecer fiel, mesmo dando tudo errado. Como você descobre que a mulher é fiel? De repente o homem está passando um momento difícil, um momento de dificuldade, e aquele momento não está de acordo com aquilo que ela gostaria de viver do lado dele, mas ela permanece ali do lado. O que mostra a infidelidade? Quando ela fala, não estou nem aí, eu vou ser feliz. A fidelidade, ela é revelada quando as coisas também, quando dão errado, quando as coisas não estão bem. Então Deus não está preocupado apenas de te abençoar, Deus está preocupado em te salvar, em ter pessoas, ter uma igreja que ama Ele, que tem o coração queimando por Ele, desejando a presença dEle, querendo mais e mais dEle. Então imagina uma coisa, pensa comigo, olha para cá. Um tempo depois, Moisés, através da vida dele, veio as 10 pragas, abriu o mar vermelho, aconteceu coisas maravilhosas. Chega um momento que Moisés parte, ele morre. A nação ia ser confiada na mão de quem? De quem estava preparado para aquele momento. Precisaria ter um coração que amasse a Deus, precisaria ser servo, precisaria ser leal, precisaria ser uma pessoa que não fosse corrompida. Então, antes que o Josué se tornasse o líder, ele passou por um processo. E é isso que nós devemos entender. Você quer viver algo extraordinário de Deus? Você deseja viver algo de Deus? Então passe pelo processo. Passe por ele. Às vezes o processo é doloroso. Você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Você vai ter que fazer coisas que a sua carne não quer. Você vai ter que ter posturas que de repente você não está afim de ter. Mas sabe o que vai acontecer? Quando você passa por tudo isso, você está passando pelo processo. E quando você passar pelo processo, vai chegar a hora de Deus falar assim: chegou o teu momento, meu querido, chegou a tua hora, agora é a tua vez. Eu conversava com a minha esposa hoje. E a gente falando sobre o momento da igreja, né? E a gente vivendo algo que a gente nunca viveu. De provisão, de portas abertas, das pessoas animadas trabalhando e tudo mais. Eu disse assim para ela, falei: amor, a gente não tem a sensação que parece que as coisas estão dando certo agora? Falei: mas não é de agora. Falei: é como uma torneira. A água vai até certo ponto, mas para você trazer água para dentro, você tem que rasgar a parede, você tem que emendar cano, você vai, você traz até no ponto que você quer. Depois você remenda, você chumba, depois você nivela, depois você passa massa, depois você pinta, e depois põe piso na onde vai ser, por último você arranca o niple e põe a torneira. E aí você abre, e faz assim, jorra água. Só que a gente acha que o processo só deu certo quando a gente abre a torneira. Se está saindo água, porque todo um processo ele teve que dar certo. Falei: se estamos vivendo algo assim hoje,
é porque um tempo atrás o processo começou. O forjar de Deus, o trabalhar de Deus sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre as pessoas, para que algo acontecesse. Então, se você entende isso, você vai perceber que o processo que você está vivendo, ele é importantíssimo sobre a tua vida. E cada um passa por um processo. Qual é o processo que você está passando? O que Deus está tentando trabalhar com você? O que Deus está tentando te mudar e você não cede? O que Deus está te chamando, te chacoalhando e às vezes você é duro no coração? O que Deus tenta chacoalhar você, mexer com você, falar, você precisa mudar isso, você precisa ser mais fiel, você precisa ser constante, você precisa dar um passo de fé, você precisa renunciar, você precisa mudar. Às vezes Deus está tentando mudar você, moldar você, falar com você, mas a gente é resistente. E aí a gente quer questionar a Deus o porquê que não está dando certo. Só que a falha não está na torneira, que é o final do processo. Às vezes está lá no começo, num cano que está quebrado, numa emenda que não foi bem feita. É o processo. A gente precisa entender que para viver o melhor, eu preciso passar pelo processo de Deus. E quando Deus começou a colocar essa palavra no meu coração, porque olha só que coisa interessante, lá naquele primeiro texto que eu li, lá de Josué, no capítulo 1, quando ali começa o momento de Josué, que Josué, se você não sabe, ele foi um dos líderes na Bíblia que mais conquistou terras. Preste atenção. Depois de tudo que ele viveu, aí chegou o momento que Deus, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, disse Deus ao servo de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés agora está morto, agora é com você. E todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Então Deus confia a ele uma missão de preparar uma nação para quem já tinha passado por um processo de preparo. Entenda uma coisa, então é muito claro, para que eu conquiste, eu preciso passar pelo processo. E a pergunta é: você está disposto? Fala para essa pessoa do seu lado: você está disposto? Está disposto a passar pelo processo? Fala para essa pessoa, me ajuda a pregar, e fala assim: pode doer. Fala, não vai ser fácil. Fala, está disposto? Vai ter momento que Deus vai falar com você assim: ó, filho, você precisa ser diferente. Filho, você está errando. Vai ter hora que Deus vai te chacoalhar, vai te moer. Tem hora que Deus vai tratar no teu ego. Quantas vezes Deus fez isso comigo? Quantas e quantas vezes? Para poder ter coragem de contar algumas coisas, é porque Deus tem que trabalhar na gente de verdade. Quantas vezes Deus trabalhou comigo em algumas áreas? Essa daqui, um tempo atrás, um pastor, eu vi que ele chegou numa cidade nova e ele falou assim: eu vou arrebentar, e vai acontecer. Aí eu bati nas costas dele e falei assim: amigo, não vai por esse caminho não. Falei, quando eu cheguei em Matão foi a mesma coisa. Vim empolgado, vai fluir, vai fumegar, e Deus me quebrou. E Deus moeu. Ele tirou de mim aquele orgulho, aquela soberba. Se naquele momento que eu chegasse aqui, acontecesse tudo que Deus está movendo hoje, eu tenho certeza que eu não ia durar muito tempo. Eu ia cair. Porque o orgulho precede a queda.
Então eu entendo que Deus teve que tirar de mim o orgulho. Deus teve que me quebrar. Fala assim, não é você não, sou eu. Não é você, sou eu. Então se nós não estivermos dispostos, eu vou dizer para você, para viver a promessa, você vai ter que passar pelo processo. Ele pode doer, mas eu vou dizer para você, vale a pena, porque o jeito de Deus é muito melhor que o nosso. O jeito que Deus quer que nós sejamos é muito melhor do jeito que a gente é. Posso garantir para você. O teu jeito, você pode ir lá e falar, porque eu sou caro. O jeito que Deus quer te transformar é muito melhor. Quero que o louvor sobe aqui, fica de pé em nome de Jesus. De todas as características de Josué, o que me chama muita atenção é o coração que ele tinha, como ele amava a Deus, como ele desejava o Senhor. Você quer entender uma coisa? Nesse processo, o que não pode faltar é o Senhor. Teu coração queimar por Ele, desejar Ele, querer Ele. Quero que você feche os seus olhos. Que você entenda, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem, mas eu preciso da Tua presença. Como um dia Josué, mesmo depois de Moisés ter saído de dentro daquela tenda, Josué estava ali permanecendo. Eu não sei qual era a oração dele. Talvez ele nunca pediu assim, Senhor, eu quero ser o líder, eu quero ser o substituto de Moisés. Eu não imagino ele em nenhum momento pedindo algo, mas eu imagino ele desejando a Deus, tipo assim, Senhor, como o Senhor se revela a Moisés, se revela para mim também. Eu quero te conhecer mais de perto. Então entenda uma coisa, quando você deseja o Senhor vai realizar os desejos do seu coração, aquilo que você almeja. Que nessa noite você possa fazer uma oração sincera: Senhor, trabalha na minha vida, se for necessário, me quebra, me faz de novo, trabalha em mim, me prepara, Senhor. Eu não quero chegar no lugar onde eu sempre desejei e perder. Eu quero chegar no lugar onde eu sempre desejei e me manter em Ti, e me manter na Tua presença. Você consegue fazer essa oração nesse momento, dizer: Senhor, mais do que qualquer outra coisa, eu desejo a Tua presença, eu quero conhecer a Ti, eu quero ter a Ti mais e mais. É isso que importa, é isso que é necessário para mim. Você pode ter certeza que quando você tiver esse coração, o Senhor vai trabalhar na sua vida, vai te moldar. Você se tornará muito melhor do que você é hoje, para viver todas as promessas de Deus sobre a tua vida.